Olá pessoal, professor Rigueto voltando com a temática aqui da embriaguez, da emoção, da paixão e da embriaguez. Tema esse que nós abordamos falando que não exclui a imputabilidade a emoção ou a paixão e também não exclui a responsabilidade penal, a embriaguez voluntária, aquela que tu faz querendo, ou a culposa, aquela que você faz sem querer, por álcool ou substância de efeito análogo. Passo agora a uma análise do artigo 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º, quando eu abordo com vocês aqui a chamada embriaguez fortuita. Pessoal, o parágrafo 1º do 28 diz assim, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, ou seja, ele está completamente embriagado, tá? Proveniente de caso fortuito ou força maior. Professor, proveniente do caso fortuito, isso, decorrente do caso fortuito ou força maior, por causa do caso fortuito ou da força maior. Lembrando que caso fortuito, eu vou dizer para você um conceito doutrinário assim, o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância, na qualidade ingerida, ou na circunstância em que o faz, poderá provocar a embriaguez. Já dou exemplo. Professor, o que é a força maior? É algo que independe do controle ou da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Vou dar um exemplo clássico, tá? Caso fortuito. Nós fomos para uma casa noturna, uma festa eletrônica, sendo que nessa festa eletrônica foi colocado dentro da bebida da moça, foi colocado o famoso MDMA, metileno dióxido metanfetamina, famoso conhecido como êxtase, a droga do amor. Ela ficou chapada e facilitou a minha intenção, que era manter relações sexuais com ela. E ficou tão louca que chegou a praticar crimes. Teve um caso em Florianópolis há pouco tempo atrás dizendo que ela havia sido embriagada dessa maneira e posteriormente teria sido abusada sexualmente, teria sido vítima naquele caso, Caso fortuito é isso, repito, o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, não sabe que aquilo que está tomando é tóxico, ou não tem condições de prever que determinada substância, na qualidade, na quantidade ingerida, ou na circunstância em que foi feito, poderia provocar embriaguez. Em compensação, a força maior, o nome já diz, é uma força maior, é algo além daquilo que ele pode reagir, ele não consegue impedir. É a ingestão, por exemplo, de determinada bebida ou substância mediante coação. Você sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Isso é a força maior. E agora eu volto. É isento de pena. A dificuldade no direito penal é provar esse negócio. Provar isso é difícil. Porque ficaria isento de pena o agente que por embriaguez completa, tirei totalmente teu discernimento, afetei a tua culpabilidade, decorrente, proveniente, em razão do caso fortuito ou força maior, e você era, ao tempo da ação ou da omissão, no momento em que você pratica ou deixa de praticar a conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A loucura aqui é provar isso, provar. Eu tenho casos, porque esse artigo 28, parágrafo 1º, ele se repete na lei de drogas. A mesma redação, lá na lei de drogas, no seu artigo 45 da lei 11.343 de 2006. E lá naquela lei de drogas, lá naquela legislação,
diz que é isento de pena um agente que, por causa fortuito ou força maior, estava ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz o uso, a embriaguez completa, que seria o uso da droga. Sabe qual que é o problema? 99,99999%? Me diz qual é o problema? É que a embriaguez lá, aquela embriaguez, o uso da droga, vamos fazer uma digressão, uma análise. Vamos passear pelo assunto e vamos falar de uma análise aqui. O agente que está sob efeito de crack, a gente fala no linguajar do crime assim, ele está noiado, ele está fora de si. O agente que está fora de si pratica loucuras, né? Lembra na marginal da 101, sentido norte-sul, Balneário Camboriú, quando um usuário de crack pede para usar o crack do parceiro que estava na marginal fumando, o parceiro não aceita, ele fala, deixa eu dar um tapa, que é o termo que eles usam, né? Deixa eu dar um tapa, o cara falou, não. Esse dependente dá uma facada no rapaz, o rapaz agoniza com a facada enquanto ele pega o cachimbo e fuma o crack. Ele estava completamente fora de si, né? Professor, meu Deus, ele estava, olha só, eu acho que ele se encaixou no parágrafo 1º. É isento de pena um agente que por embriaguez completa, embriaguez pela droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Proveniente de caso fortuito ou força maior? Tem certeza? Ou era embriaguez voluntária ou culposa? Tá vendo? 99,9% dos casos, o uso da droga começa a ser voluntário pelo cidadão, burrice, tancice, ele vai começar nessa porcaria desse mundo, e depois disso vira o vício, mas o início foi voluntário até mesmo culposo, e acabou, não se enquadra na caso fortuito ou força maior. Está aí a dificuldade de se conseguir provar algo dessa natureza. Entenderam? Para fechar o 28, eu falo do 28, parágrafo 2º. É semelhante ao que nós já vimos lá no 26, da excludente de culpabilidade, né? Da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Olha só o que diz o 28, parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, mais uma vez, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode ser reduzida de 1 a 2/3 se ele não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Agora ele não é mais o cara completamente alheio à situação. Ele até sabe o que está acontecendo, mas ele não tem plena capacidade. Seria, para quem já bebeu, eu tenho certeza que você já bebeu, mas para quem já bebeu muito, para quem, eu vou colocar assim, para quem já caiu de bêbado, mas entortou os picuados de cachaça, sabe, na verdade, que a embriaguez ela vai saindo, né? Tá bebendo, ela vai liberando os freios morais. Então você começa a rir, começa a falar besteira, começa a rir, gargalhada, daqui a pouco tem aquele que começa a chorar, começa, na verdade, a falar que você é o meu melhor amigo, e até a hora que você cai morto de tanto que bebeu, né? Cai duro lá de tanto que você bebeu. Essa evolução da bebida, vamos pensar assim, se eu estou embriagado completamente, é uma coisa. Se eu estou embriagado parcialmente, é o parágrafo 2º. O problema do completo para o parcial é que no completo tira totalmente meu discernimento, no parcial tira parcialmente meu discernimento, mas o problema dos dois é que eu tenho que ter sido embriagado por caso fortuito ou força maior. Fechou? Finalizando o 28, tem 2 conceitos básicos que eu preciso trazer para vocês. O que é embriaguez pré-ordenada? É aquela em que o agente deliberadamente se embriaga para a prática de uma conduta delituosa, liberando seus freios inibitórios e fortalecendo sua coragem. Pessoal, vamos assaltar o banco? Vamos, então é o seguinte, eu vou cheirar uma carreira de cocaína aqui, que vai me dar o gás para eu ter a coragem de assaltar o banco. Tá vendo? Isso é embriaguez pré-ordenada, ela é uma agravante. Ela é uma matéria do semestre que vem e que eu vou convidar você
para assistir uma série de treinamentos que eu vou dar no meu Instagram, provavelmente agora no mês de junho, tá? Sobre cálculo de pena, sobre dosimetria da pena. Matéria do semestre que vem. Não perca, porque você consegue dar um passo à frente na faculdade, tá? E por último, embriaguez habitual e patológica. Ela não se confunde com a embriaguez crônica ou patológica, né? É um alcoolismo crônico que se realiza, se caracteriza por anomalias psíquicas. Essa embriaguez habitual ou patológica, vamos colocar assim, é o alcoólatra. O alcoólatra, tá? O alcoolismo crônico tem algumas questões psíquicas, algumas anomalias hereditárias, assim por exemplo. Aqui eu estou falando, né, de uma embriaguez habitual, todo dia eu estou bebendo, é patológica. Essa embriaguez ela não está enquadrada na legislação. Dependendo da circunstância, não se enquadra em caso de fortuito ou força maior. Vai se enquadrar naquela voluntária, vai se enquadrar naquela dolosa ou culposa, e aí o resultado é contigo, né? Daquilo que você praticar. Tá bom? Fechamos a temática então.